volta com um grande debate, conversando sobre poluição sonora e a polêmica dos aviões que descem e decolam de madrugada no aeroporto Pinto Martins. Perguntas para o programa pelo telefone 3366-3770 ou pelo endereço eletrônico enquete@tvoopovo.com.br. A pergunta de hoje é a seguinte: você é a favor da proibição dos pousos e decolagens no aeroporto Pinto Martins entre 10 da noite e 6 da manhã? Agora, como é que é a legislação com relação a essa poluição sonora dos aviões? Tem um tempo de permanência que esse barulho fica no teu ouvido? Como é que é? Olha, explica direito. A amostragem para esse caso é um pouco diferente do que a gente faz normalmente nas outras situações. Por exemplo, o doutor Hélio falou que a SEMAS foi fazer uma medição lá, só que a SEMAS fez uma medição pontual, um dia, certo? Esse tipo de levantamento tem que ser um levantamento longo, uma amostragem longa de situação. É como se fosse a mesma coisa que o Ministério do Trabalho faz, naquela do impacto. Você bota um equipamento aqui no trabalhador e ele passa tantas horas medindo para ver o impacto que tem no organismo. Da mesma forma, a legislação internacional pede esse tipo de avaliação. Por isso que com a carta acústica a gente vai ter condição de avaliar isso, que os programas que a gente utiliza já faz essa previsão. A gente, inclusive, nós solicitamos a Infraero, o tipo de avião que pousa aqui em Fortaleza, as rotas, tudo isso nos foi fornecido, e o próprio software ele vai calcular esse impacto e já dá uma previsão. Lógico que a gente faz a confirmação para validar os cálculos, né? E o que a legislação diz hoje, por exemplo, aqui em Fortaleza não pode ultrapassar 55 decibéis dentro da casa do senhor Hélio, certo? E que foi 66. Pois é, só que é uma avaliação, não é pontual, uma avaliação pontual, não é simular. Tem quantos minutos? Outra coisa, Já é uma indicação. o organismo, mas não é um final do... na parte noturna, o organismo precisa ter um ambiente em torno de 35 decibéis para ele ter aquele sono reparador, aquele sono profundo, aquele sono mais baixo, onde você tenha o repouso ideal para o organismo se recuperar, né? Isso já foge, inclusive, já se contradiz com o que a legislação pede, que é 55, né? Então você tem que ter um ambiente de sono de 35 decibéis durante determinado tempo para você ter a recuperação orgânica, tá entendendo? Aurélio, tudo. Me diga só uma coisa, com relação a, por exemplo, eu vi numa pesquisa, no estudo, com 130 decibéis a turbina do avião. Isso é na decolagem ou é com o movimento vai aumentando normalmente isso é na decolagem, esse valor, né? E é uma certa distância. Aumentar, além de 130. Não, mas aí, não. O máximo da potência é na decolagem. Na decolagem. É o momento mais crítico do voo, é a decolagem, onde o avião dá o máximo dele para levantar aquele peso que ele já foi previamente calculado. O momento em que ele faz mais barulho. Ele dá potência a mais. Tem tipo de aviões que não faz tanto barulho quanto outros. Os cargueiros fazem mais barulho. Sim, mas é no momento da decolagem que ele faz mais barulho. Dependendo do avião, faz mais ou menos. Exato, Mas é na decolagem que ele faz mais barulho. A medida vai subindo, esse barulho vai diminuindo. Agora, Paulo, você quer concluir? Desculpa, Paulo. Eu gostaria de concluir. O que acontece nesse caso? A gente, desde a época dessa solicitação do Dr. Hélio ao Ministério Público Federal, a gente vem analisando várias situações do aeroporto. A gente vem fazendo vários levantamentos, estudos em relação à operacionalidade dos aviões e o impacto no entorno e no trecho onde o Sr. Hélio mora, né? A gente verificou que alguns pilotos, por exemplo, desobedecem a determinado ângulo de inclinação que é previsto para você ter um ângulo mínimo de subida, né? Isso proporciona, se for obedecido esse ângulo, se for estabelecido o ângulo correto, isso proporciona uma altura bem mais elevada em cima da casa do seu Hélio, citando o exemplo dele, né? E quanto mais alto, menor o ruído, tá entendendo? Então eu não sei se é para economia de combustível, economia da empresa, alguns desobedecem. Você detectou então que alguns aviões, eles custam mais a levantar, fazer... e por isso passam muito baixo na casa do Hélio. Exatamente. Na casa do Hélio. Então eles estão descumprindo a curva de procedimento. A gente tem alguns carta de procedimentos. Exatamente. Aí o DECEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. Que tem um órgão aqui em Fortaleza que opera lá na torre de controle. Na primeira audiência. Tem um órgão chamado DTCEA, que é o Destacamento de Telecomunicações e Controle do Espaço Aéreo, de Fortaleza, do aeroporto, que é o órgão que representa o DECEA, que é o responsável por esse tipo de fiscalização, para saber se os pilotos estão decolando. Estão cumprindo a carta de procedimentos, né? Nós verificamos também que existem, por exemplo, dois tipos de aviões que hoje não são aceitos mais em boa parte das cidades que têm aeroportos muito centrais,
que é o 727, o 707, são, hoje para Fortaleza, o 727, por exemplo, é totalmente inviável. Mas continua descendo 727, 707? Continua, tem uma empresa operando aqui, o 707, periodicamente vem da Força Aérea, que a gente já contratou, né? Raramente. O 707 é o de bate-asa, né? Aquele pesadão, né? O 707 é... Talvez seja esse que passa 5h30. É um 727 de uma empresa local que realmente a intenção da gente, inclusive, com essas análises que a gente está fazendo, a gente vai produzir, lógico, um relatório todo substanciado, que a gente vem anotando tudo e vamos entrar em contato com a Infraero, temos um técnico internacional, com a ANAC, temos um técnico internacional que está nos apoiando nessas análises. E nós vamos dar várias sugestões, inclusive ela é que seja criado um projeto de lei aqui no município, estabelecendo o horário de funcionamento do aeroporto, inclusive criando um lastro de proteção para o horário noturno. Mas o que você está dizendo é que esses aviões eles não poderiam estar operando em Fortaleza? Não? Numa situação de um aeroporto central como hoje estou no Fortaleza, por exemplo, um avião 727, ele é totalmente inviável a operação dele. Mas é inviável ou ele estaria utilizando o aeroporto de forma ilegal? Quer dizer, ele não pode... Hoje não existe nenhuma proibição, ele não foi comunicado. Não tem proibição. Não existe proibição. Nós é que vamos sugerir a proibição desse tipo de aeronave aqui em Fortaleza, o 707 e o 737. São as mais barulhentas. Agora a questão da economia que o Aurélio falou, teve uma época que realmente existiu. Eu viajando para o Rio de Janeiro e o avião quase não decola. E eu perguntei, chamei a aeromoça, fiquei preocupado, não lembro a companhia, mas ela disse, não, é uma... como se fosse a empresa orientou dessa forma, questão de economia, não sei o que. Aconteceu, na verdade. Decolar mais devagarzinho. Exatamente, aí demora mais tempo e o ruído também perdura por mais tempo também. Uma área bem maior. Mas bem maior. Eu meço, em média, o avião quando passa, né, dá 1 minuto e meio. 1 minuto e meio de barulho. Enquanto o avião está decolando. Aí eu também já fiquei quando ele começa a taxiar, eu já estou ouvindo de longe, né? Já ficou Eu escuto eu escuto. Não, estou exagerando aqui. Mas quando passa esse primeiro assim, esse primeiro que passa esse primeiro, eu fico deitado ali, aí eu sei. Né? O que nós descobrimos. Bem de longe eu sinto, cara. Nós descobrimos também, viu, Rui, é que as empresas estão avaliando o custo-benefício, por exemplo, de multas que são estabelecidas pelo ANAC. Né? As multas, às vezes, são mais baratas do que a economia de combustível. Então, eles preferem pagar algumas multas do que... Tá entendendo? Então, isso é que a gente vai entrar em contato com o pessoal do meio ambiente da Câmara para criar uma legislação específica em Fortaleza, em breve, propondo determinadas tipos de proibições, determinando tudo isso feito em estudo de acordo com a ANAC, tudo, determinando um ângulo mínimo de inclinação, e vamos colocar equipamentos, nós já estamos até estudando, para controlar, para a gente ter o controle desse ângulo de subida desses aviões, certo? Esse horário de funcionamento, nós vamos propor um horário para deixar pelo menos um determinado trecho da madrugada livre do trânsito de aviões, para proporcionar um repouso mais tranquilo nessas áreas, né? E a proibição de determinados tipos de aviões aqui em Fortaleza, né? Olha, só uma observação. Se fala aqui no Hélio Rola e tal, né? Entre o aeroporto e o Hélio Rola, tem uma enormidade de bairros que estão sendo atravessados de madrugada por esses aviões, de modo impiedoso mesmo. Então, o prejuízo mesmo para o viver, da qualidade do viver dessas pessoas que vão desde o aeroporto, passando por todos esses bairros aqui, ó, né? É uma coisa enorme, vale a pena pensar nessa dimensão. Como eu expliquei, né? A população chegou depois do aeroporto. O aeroporto já estava instalado. Em 1940, o aeroporto ia ser construído no bairro da Aldeota. Aí a população da época, existiam moradores ali, eles se reuniram com a prefeitura, com as autoridades federais e não aceitaram o aeroporto naquela posição. O aeroporto mudou para a atual posição. Mas imagina, seja, naquela 40, pessoas se mobilizaram. Vendo o futuro, né? Não, aqui tem moradia, você não pode construir aqui. Aí as autoridades mudaram o posicionamento. O aeroporto na Aldeota hoje. Imaginou como seria? Mas o Sérgio, por que existem tantos voos de madrugada? São voos internacionais. As companhias internacionais, como saem da Europa e dos Estados Unidos, um outro fuso horário, chegam no Brasil de manhã cedo e saem à noite. De manhã cedo e saem de noite. 13 voos entre 1h30 da manhã e 6 horas da manhã, todos esses voos são internacionais? 13 A grande voos? maioria são internacionais. E outros são cargueiros, que operam muito à noite. Mas então é uma sobrecarga. Primeiro, por conta de análise de custo, benefício das empresas. Eu quero esclarecer aqui que o Sérgio Rola, lógico que ele reclama com algum órgão, aí envolve o aeroporto. Mas o aeroporto ele é apenas a infraestrutura para receber aviões. Quem determina horário de voo, né, aprova os voos, os horários, é a ANAC, não é a Infraero. A Infraero apenas diz, eu tenho
pista para receber, ponte de embarque, estrutura para receber. Nesse horário eu posso atender. Agora, se vai afetar qualquer outra legislação, outro tipo de atividade, não é Infraero, não tem competência para... Eu só quero deixar registrado aqui que nós convidamos também a ANAC, convidamos o Procurador da República, que está com um caso lá também, mas infelizmente nenhum dos dois pôde, a ANAC não poderia participar do programa, não teria aqui representante para mandar, e o Procurador também não pôde vir porque estava lá com outros compromissos, enfim. A gente vai fazer um intervalo, volta daqui a pouco. Até já.